Dia 2 do Sou Esther. Vou aguardar as pessoas entrarem pra gente começar. Aleluia. Só mais alguns minutinhos pra gente aguardar mais mulheres entrarem. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Eu entrego-me. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Aguardar só mais alguns minutinhos e a gente já vai começar com a palavra. Abro-te meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Quem estava aqui ontem, avisa aqui pra mim se vocês estão me ouvindo certinho, se tá travando. Preciso muito da ajuda de vocês. Vocês estão me ouvindo? Pra gente começar o nosso segundo dia de Sou Esther. Aleluia, glória a Deus. Sejam todas bem-vindas. Glória a Deus. Obrigada, mulheres abençoadas. Eu vou começar com uma oração e nós vamos começar o nosso segundo dia desse projeto lindo. E hoje o tema é Entre Fraldas, Louças e o Propósito. Talvez, assim como comigo, você já passou da frase de fraldas, mas não se engane, eu tenho certeza que nesse devocional de hoje o Senhor também vai falar com a gente. E para você que ainda tá nessa fase de fraldas, que o Senhor te toque grandemente, que você possa ser grandemente alcançada com essa palavra. Amém? Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pelas nossas vidas, pela vida dos nossos amados, dos nossos filhos. Senhor Jesus, não é somente um lançamento, não é somente um projeto que o Senhor colocou no meu coração há 5 anos atrás, mas são vidas a serem impactadas, são mulheres a serem direcionadas para a verdadeira missão, chamado e propósito. Que o Senhor possa nos direcionar nessa tarde, que o Senhor possa nos envolver com a Tua palavra e com a Tua presença e que nós possamos aprender cada dia mais do que o Senhor quer que nós façamos nessa terra, para a Tua glória e para a Tua honra. Amém, amém. Hoje eu quero ser um pouco mais sucinta, porque nós sabemos que a nossa vida de mãe, de mulheres, é uma vida corrida, né? E muitas vezes nós não temos aquela 1 hora para nos dedicar ao estudo da palavra, mas a verdade é que este momento, um momento de escutar um louvor, de ler a palavra, de escutar um devocional, é o nosso momento de deleite, é o nosso momento de descanso. E como esse momento é importante na vida de uma mãe e de uma mulher, né? Então, hoje eu quero falar sobre Entre Fraldas, Louças e o Propósito. E em Colossenses 3:23 fala assim: Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor. Eu vou estar lendo aqui algumas coisas que eu anotei, que eu não quero perder, mas eu volto aqui pra gente conversar. Quantas vezes você já pensou: o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Será que isso realmente importa? A rotina grita, o cansaço pesa, o invisível parece engolir os nossos dias, não é mesmo? Mas o céu vê o que ninguém vê. Na Bíblia, não há nenhum registro realizado, não é nenhum registro de que Esther realizou grandes milagres. A gente sabe disso, a gente conhece a história de Esther e lá no meu canal a gente estudou o livro inteiro em maio. A gente não vê ela pregando a multidões. Mas o que mudou a história de Esther foi a sua postura. Foi a sua disposição em viver com coragem e fidelidade. Dentro do palácio, lá onde quase ninguém sabia quem ela era. E hoje, talvez o seu palácio, mulher abençoada, seja a sua cozinha, seja o seu quarto, seja o colo dos seus filhos.
É ali que você tem a chance de responder ao chamado do Senhor na sua vida. Não com microfone, não com seguidores, mas com entrega, com fé. Alguns anos atrás, eu conheci uma pastora abençoadíssima chamada Moana Débora. Alguma de vocês conhece ela? Coloca aqui pra mim se vocês conhecem. Moana Débora é o nome da pastora. Vocês conhecem ela? Ela não mora aqui no Brasil há mais de alguns anos. E essa pastora, ela interferiu e direcionou a minha vida de uma forma muito significativa. Maravilha! Então, a Moana, alguns anos atrás, ela fez um post e que eu escrevi também sobre isso, que foi o que me moldou, tá? Que se chama A Maternidade é um altar de adoração a Deus. E eu coloquei assim: mães, leiam esse texto. Faço as palavras de Débora as minhas. Deus ensinou isso também a mim. Que cuidar dos meus filhos é um ato de adoração ao Senhor e Criador. E aí eu coloquei, né, era Feliz Dia das Mães, de alguns anos atrás. E eu vou ler a carta que ela escreveu e compartilhar um pouco com vocês essa parte do meu testemunho. Me lembro bem quando os meus filhos eram tão pequenos, a rotina era tão pesada. Eu mal tinha tempo de escovar um dente, noites em claro, cansaço excessivo, e eu não tinha forças para absolutamente mais nada além de me gastar cuidando deles. Quem já passou por isso? O tempo que eu tinha de devocional com Deus eram orações rápidas, misturadas com lágrimas. Eu queria gastar muito mais tempo com Ele e me sentia culpada por não conseguir. Certo dia, o doce Espírito Santo me disse: você está me adorando? Eu não entendi e perguntei como. Então eu ouvi: filha, a maternidade é um altar de adoração para mim. Cada fralda que você troca, você me adora. Cada comida que você faz, você me adora. Cada abraço, ensino, sorriso, lágrima, você me adora. Cada roupa que você lava, essa casa arrumada, essas roupas dobradas, você me adora. Você assumiu a missão que eu te chamei, e isso é adoração. Desde então, os meus filhos são os meus discípulos. Meu fogão é o meu púlpito. E o coração dos meus filhos é a minha nação que o Senhor me deu por herança. Talvez você viva com esse peso que um dia eu vivi. Mas eu estou aqui para te dizer: Deus é adorado extraordinariamente no ordinário dos teus dias como mãe. Ele recebe os sacrifícios da tua maternidade como incenso agradável de adoração. A maternidade é um altar de adoração. Adore-o. O céu celebra com a adoração que você tem no ordinário todos os dias. E eu conheci essa pastora alguns anos atrás. Hoje o meu filho mais velho tem 10 anos, o meu mais novo vai fazer 8 anos o mês que vem. E eu lembro que nas madrugadas, enquanto eles choravam e eu amamentava o mais novo, eu colocava louvores ali, eu chorava de cansaço. Porque eram noites mal dormidas, dias mal dormidos, né? É uma rotina muito intensa com o recém-nascido. E o meu filho mais velho, na época, tinha 2 anos e meio. Então, ele era bem novinho também. Então, era naquelas madrugadas que ele chorava com cólica. Ou que eu ficava em claro, que eu colocava louvores. E eu chorava, e eu falava: meu Deus, eu não entendo muito. Eu não me sentia preparada. Ninguém nasce preparada para ser mãe. Na verdade, ninguém nasce preparado para nada, né? Todos nós nascemos, temos que aprender a mamar, temos que aprender a falar, temos que aprender a andar, temos que aprender a fazer tantas coisas. Ninguém nasce preparado a nada. E nós, mulheres, não nascemos também preparadas para sermos mães. E, infelizmente, hoje em dia a gente vive numa cultura em que a maternidade é algo que é pesado. Os holofotes, os púlpitos, os cargos, as posições profissionais, elas têm um destaque muito maior na nossa sociedade hoje em dia do que o nosso primeiro ministério, que é a maternidade. No Sou Esther,
Obviamente que tem muitas mulheres ali que não são mães, né? Mas o meu objetivo, o meu propósito, as pessoas com quem eu converso mais são mães, porque eu sou mãe. Esse é meu primeiro ministério, a minha casa, o meu lar, os meus filhos. E eu sempre falo uma coisa, você pode ter posição na igreja, você pode ter um cargo muito maravilhoso dentro da empresa que você trabalha, ou não, enfim, mas o nosso primeiro ministério é o nosso lar. Pensa comigo, Deus, o Todo-Poderoso, me deu 2 vidas, o Miguel e o Kalel, para eu cuidar, para eu alimentar, para eu trocar a fralda, para eu lavar as roupas, mas muito mais que isso. Ele me entregou essas 2 vidas para que eu devolva eles a Deus, a quem o criou. Então, muitas de nós vivemos as nossas vidas diariamente. É cansativo, sim, a rotina de uma mãe. É cansativo, sim, a rotina de uma mulher. Só quem é mãe e mulher e vive ali o dia a dia sabe como que é. Tantas coisas nas nossas cabeças, tantas coisas que a gente tem que organizar, planejar, colocar em ação. Vidas dependem de nós, rotinas dependem de nós, o bom funcionamento da casa depende de nós. Mas como a gente ouviu aqui, é um altar de adoração a Deus. E no Sou Esther, ele é uma área segura onde nós mães a gente pode mergulhar mais na presença de Deus, entender melhor a nossa missão, chamado, identidade e propósito, né? E eu queria muito falar com vocês sobre esse post, porque alguns anos atrás ele veio para confirmar o que eu estava vivendo. Ele veio para confirmar o que o Senhor tinha falado comigo em meio a louças, né? Ele veio confirmar a mim o quantas vezes eu no tanque lavando a roupa e ele vinha falar comigo. Então esse post ele veio para confirmar aquilo que o Senhor já tinha colocado no meu coração. E que bom que eu pude compartilhar com vocês, mulheres abençoadas, e que mais mulheres estão acordando para esse tempo, para a verdadeira missão, chamado e propósito e identidade delas. E para isso que eu tô aqui hoje. Em 2020, quando eu me formei no Descubra o Seu Propósito, e eu fui graduada para poder fazer isso, para que mais mulheres venham rumo a essa descoberta e tenham clareza disso na sua vida, ali veio como uma confirmação de que o meu primeiro ministério é a minha casa, é o meu lar, são os meus filhos. E que isso eu estava, sim, adorando e agradando o coração do meu Deus. Eu posso ter ministério em igreja, eu tô lendo aqui os comentários, mulheres abençoadas. Eu posso ter um ministério na igreja, eu posso ter um cargo maravilhoso, mas se a minha casa não tiver sendo suprida com amor, com carinho, com zelo, obviamente, né? Eu até brinco, falo, gente, não sou mãe Nutella, eu sou mãe raiz. Então, a gente às vezes pega firme, às vezes, menino, desce, vai tomar banho, o que é normal de uma rotina de uma mãe, né? Mas se não tem o zelo, se não tem o cuidado, se não tem o amor, se não tem o ensino bíblico, se não tem a mesa onde nós sentamos e oramos, pra que existe tudo isso? A gente não tá aqui para correr atrás de dinheiro, a gente não tá aqui para correr atrás de posição em ministério, em igreja, a gente não tá aqui para ter grandes cargos em empresas. Se Deus confiou a você vidas, saiba que a partir deste momento, essas vidas é o seu principal ministério, porque você precisa cumprir o propósito de devolver essas vidas a Deus e ensiná-los o caminho. Os meus filhos, eles ainda são muito novos, né? Tem o Miguel de 10, o Kalel de 8. Ontem o Mi tava se arrumando para ir para a escola e ele tava cantando louvores enquanto ele se arrumava. E eu falava, meu Deus do céu, é isso. São pequenas atitudes que os nossos filhos mostram diariamente que a gente fala, estamos caminhando. Tem aqui uma irmã abençoada, a Fabiana, ela falando, você suportou o processo, né? Essa questão, Deus te usa. E a verdade, Fabi, é que todas nós temos preciosidades dentro de nós, que nós precisamos transbordar. Primeiramente na nossa casa. E a partir da nossa casa, além. Hoje em dia, as redes sociais são um grande campo missionário.
Mas, para a gente poder estar transbordando aqui para outras pessoas, o choro e a oração ali no lavar de louças aconteceu. O choro e a oração no dobrar de roupas aconteceu. O seu altar está onde você está. Cada fralda trocada, cada lágrima enxugada, cada refeição servida com amor. Tudo isso é adoração quando feito com o coração alinhado com o céu. Deus não está procurando mulheres perfeitas. Ele está procurando mulheres disponíveis e que estão com o coração aberto para serem alinhadas através do seu Espírito Santo. E o Sou Esther, para um tempo como este, é um projeto em que lá na área de membras e alunas nós vamos mergulhar cada vez mais para entender qual que é esse alinhamento que o Senhor quer de nós, qual o posicionamento e reposicionamento que Ele quer. E agora eu quero que você reflita. Todo dia nós temos uma palavra, uma reflexão, um desafio do dia e a oração. E agora eu vou pedir para que você reflita e que você escreva. Ontem nós falamos sobre medo, se você não ouviu, tem aqui no Instagram também, ou lá no meu canal, Marina Martins Marques, no YouTube. Mas eu quero que você reflita hoje. Você tem enxergado a sua rotina como parte do seu propósito? Que áreas que você tem feito no automático que precisam voltar a ser altar? Tem um livro muito bom que eu já fiz live aqui há uns 3 anos atrás dele, que é sobre o ordinário. Alguém já leu ele? Deixa eu pegar aqui certinho. A Liturgia do Ordinário. Ele é maravilhoso, esse livro. E ele me ensinou que no dia a dia, ali a gente adora a Deus. Então eu li esse livro, conversava com o Senhor na louça, depois veio esse post que confirmou tudo. E eu estou aqui hoje transbordando um pouco da minha história, um pouco do que eu sei, para que mais mães sejam encontradas com essa verdade do céu. Então reflita, você tem enxergado a sua rotina como parte do seu propósito ou não? Que áreas você tem feito no automático que precisam voltar a ser um altar? Lembra que a gente leu ali no começo da live em Colossenses 3:23? Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor. E é assim que nós temos que viver os nossos dias, minha irmã. Eu demorei muito tempo. Mês que vem eu vou fazer 13 anos que eu estou casada. E eu demorei muito tempo para enxergar e para ter esse prazer em cuidar da minha casa, cuidar dos meus, cuidar ali assim, né, de lavar a louça, de limpar um fogão. Só quem cozinha todos os dias sabe como que é todo dia ali ter que limpar um fogão. Mas hoje, eu limpar o fogão, meus filhos veem, né? Eu falando, gente, parece maluca, mas eu tô ali, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque teve comida para fazer. Se tem louça para lavar, é porque teve comida que nós comemos. Se tem uma mesa para limpar, é porque teve mãozinhas pequenas ali sujando. E olha, o meu pequeno, a gente brinca, parece uma galinha comeu ali, sabe? Então, é no ordinário, é no dia a dia, que ali nós estamos adorando ao Senhor. E muitas de nós não estamos vendo que nós estamos cumprindo uma parte do nosso propósito. Nós temos missões a cumprir, temos uma identidade, um chamado e um propósito. Nenhuma tem o mesmo. Nós podemos ter algo semelhante em áreas que o Senhor vai nos usar, mas o seu propósito só pode ser cumprido por você. E o reino, ele espera que você cumpra o seu propósito. Quantas mulheres estão dispostas a levantar a mão e falar, eis-me aqui, Senhor. Eu não estava entendendo a loucura do dia a dia, o cansaço, eu estou me sentindo sobrecarregada. Mas agora, a partir desse dia, eu vou olhar e vou fazer como para o Senhor. Assim como a sua palavra diz em Colossenses, eu vou fazer como para o Senhor. O lavar da roupa, o trocar de fraldas, o dobrar da roupa, o lavar de louça. Porque isso também faz parte do meu propósito.
Quantas mães abençoadas geriram as suas casas, não tiveram nomes conhecidos, não tiveram nomes em púlpitos, não tiveram nomes em grandes empresas, mas que formaram grandes homens e mulheres de Deus para a geração que a gente está vivendo, para a geração que passou e para a geração que nós estamos vivendo hoje. Então, eu acredito fortemente que uma mãe bem posicionada dentro da sua casa, ela pode sim trabalhar fora, mas lembrando, primeiro é a nossa casa, que uma mãe bem posicionada dentro de casa, talvez ela não tenha o nome dela escrito na história, em livros, né? Mas que os nossos frutos, que são os nossos filhos, serão grandes homens e mulheres de Deus, que foram amados, regados, cuidados e direcionados para um tempo como este. Então, mulher, você que está dentro da sua casa, você que está se sentindo sobrecarregada, você que está se sentindo triste, você que sente que tem algo a mais, que foi o que a gente falou ontem. Eu sinto no meu coração que tem algo a mais. Eu sinto que Deus está me chamando para mais. Mas o começo do alinhamento, do direcionar de Deus começa quando a gente entende que dentro da nossa casa, que nas fraldas, nas louças, nós também estamos cumprindo o nosso propósito. E a partir daqui, nós vamos sim transbordar para mais pessoas. Assim como eu estou fazendo aqui agora, assim como a pastora Mona Débora fez, assim como a pastora Vivi Martinello faz. Tantas mulheres de Deus que são posicionadas no céu e aqui na terra e que nos ensinam tanto. Então, se você sente que Deus tem algo a mais para a tua vida, se você está sentindo esse queimar, esse chamado no seu coração, mas que você não está entendendo como, eu te convido a vir fazer parte do Soul Esther, vir fazer parte das lives até sexta-feira, que mais coisas eu vou transbordar no coração de vocês. Mas venha fazer parte do Soul Esther para um tempo como este fui chamada. Eu vou deixar no final dessa live o link. E lá é uma área segura para nós mulheres mergulharmos em Deus, colocarmos as nossas orações para uma orar pela outra. É uma comunidade de mães e de mulheres que estão em busca do verdadeiro propósito nessa terra. Agora eu tenho um desafio do dia para vocês. Durante as suas tarefas de hoje, pare por um momento e diga em voz alta: Senhor, isso aqui também é teu. Eu te adoro com isso. Hoje, quando você for limpar o seu fogão, quando você for guardar as suas louças, fala, declara: Senhor, isso aqui também é teu. Eu te adoro com isso. A meta dessa live: alinhar a nossa rotina ao reino, reconhecendo que o propósito de Deus também floresce no ordinário. Amém? Eu vou finalizar com a nossa oração. Eu espero que essa palavra tenha ido de encontro com o coração de vocês nessa tarde. E quando a gente começa a enxergar dessa forma, a nossa rotina, os nossos dias começam a ter muito mais brilho. Eu sei que quando as coisas estão começando a sair do alinhamento de Deus, quando os meus olhos estão focando mais para as circunstâncias, como eu comentei ontem, das grandes ondas, mas aí eu paro. Eu posso até sair ali um pouco do prumo, mas aí eu paro e o Espírito Santo, com a sua voz doce e suave, vem e me alinha e me lembra. Aqui também é um altar de adoração. E aí eu paro de olhar para as adversidades, porque o que tem tirado às vezes o nosso prumo, a nossa alegria, a nossa cor, não é o cuidar da nossa casa, mas o que está fora, né? Tantas coisas que a gente tem que administrar, contas que tem que pagar, tantas coisas. Mas quando a gente começa a olhar ali pro ordinário, o dia a dia, e a gente entende que é como para o Senhor, e a gente vai se lembrando, e o Espírito Santo de Deus vai nos lembrando isso sempre que a gente precisa. Volta a ter uma casa com leveza, volta a ter uma vida com mais cor. E aí, quando a gente começa a andar no propósito, as coisas começam a acontecer de uma forma extraordinária. Do ordinário para o extraordinário.
Nós estamos no segundo dia de live, ainda tem muito que a gente caminhar durante essa semana, e lá dentro do Sou Esther serão ministrações mais profundas, mais direcionadas, mas eu quero orar agora com vocês. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra de hoje, por esse alimento do céu, que essas mulheres abençoadas que estão assistindo agora no online e as que vão assistir depois da gravação, entendam que é no ordinário, que é no dia a dia, que nós estamos cumprindo sim parte do nosso propósito para a tua glória e para a tua honra, que é no cuidado com os filhos, que é uma oração antes de dormir, que é num abraço antes de dormir, num beijinho. Ali nós estamos te adorando e vivendo o seu propósito. Não tem nada melhor, Deus, do que cumprir a tua vontade. Não tem nada melhor, Deus, nada do que aqueça mais o nosso coração. Do que vermos os lindos frutos que o Senhor nos deu. Do que termos uma casa, comida, saúde e filhos abençoados. Senhor, que nós possamos a cada dia sermos mais alinhadas por Ti e entender o que o Senhor quer para nós neste tempo. Nós somos Esther, nós fomos chamados para este tempo e nós vamos cumprir o nosso propósito para um propósito maior. Senhor, abre os meus olhos para eu ver o sagrado escondido nas tarefas simples do dia a dia. E me ensina a transformar o comum em um altar e a viver com a consciência de que cada detalhe importa para o teu reino. Que a minha casa seja um lugar onde a tua presença habita, mesmo quando ninguém está vendo. É isso que eu declaro, oro e agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Você foi chamada para um tempo como este, mulher abençoada. E isso começa agora, aonde você está. Eu aceitei esse chamado. E você? Que Deus abençoe grandemente a sua tarde e que o Espírito Santo de Deus te envolva e que nós possamos cumprir o nosso propósito todos os dias. Deus abençoe e quem quiser fazer parte do Sou Esther, seja muito bem-vinda. Vou deixar o link nos comentários. Deus te abençoe grandemente. Até amanhã. Amanhã, vou deixar um spoiler. O tema de amanhã é quando o silêncio também é chamado. Vou transbordar muitas coisas amanhã na vida de vocês, porque eu vivi um grande tempo de espera e de silêncio. Amém? Deus abençoe grandemente. Ficam com Deus. Até amanhã.